Querido, para a nossa devocional hoje à noite, quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Eu descobri uma coisa que é mais difícil do que morrer pela fé. Certamente você já ouviu a expressão morrer pela fé, que significa dizer que alguém está disposto a dar a sua própria vida pela fé que crê, que vive, que exerce, que está disposto a deixar e abandonar muita coisa em virtude da fé, do seu compromisso com a fé, está disposto a dar a própria vida por aquilo que crê. Mas eu descobri que é uma coisa mais difícil do que morrer pela fé. Hebreus capítulo 10 vai nos dizer qual é. Hebreus 10, eu quero ler com você o verso 38. O que diz o verso 38, irmãos? O justo... Qual é a coisa mais difícil do que morrer pela fé? Viver pela fé. O justo viverá pela fé. Você pode repetir comigo? O justo viverá pela fé. Vamos de novo? O justo viverá pela fé. Agora abra comigo em Gálatas capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, ainda no Novo Testamento, um pouquinho antes aí de Hebreus. Depois de Romanos, Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, 11. O texto diz assim: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá da fé. Vamos de novo? O justo viverá da fé. Agora abra sua Bíblia comigo, por favor, lá no Velho Testamento, no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Pode procurar que tem, irmão. É que ele aparece pouco, mas está aí. Capítulo 2. É uma porção que nós chamamos de profetas menores. São livros mais curtos. Está no final do Velho Testamento. Abacuque capítulo 2. Vamos ver o verso 4. Abacuque está fazendo uma observação a respeito dos caldeus. Ele diz assim: eis que a sua alma se incha, mas não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Vamos mais uma vez? O justo pela sua fé viverá. O que esses três versos têm em comum? A mesma afirmação. E qual é a afirmação desses três versos? Isso mesmo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu já ouvi muitas histórias de gente que morreu pela fé. Se você ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11, vai descobrir uma lista de pessoas
porque tiveram disposição para dar a sua vida pela fé que tinham, pela fé que habitava em seu coração. Eles tiveram disposição, predisposição para darem a própria vida por essa fé. Quando eu penso em morrer pela fé, me parece uma coisa boa, porque a partir daquele momento eu não tenho mais que tomar nenhuma decisão, porque todas as decisões que eu já tomei agora serão apenas consequências. Eu vou apenas receber as consequências das minhas decisões. Quando eu penso que morrer pela fé é um negócio difícil, pode ser, mas eu sei que aquela será uma última postura antes que venha a presença de Deus. Por isso, o que eu quero trazer ao nosso coração, como devocional hoje à noite, é que o nosso grande desafio, querido, não é morrer pela fé, mas é viver pela fé. O nosso grande desafio não é que alguém entre por aquela porta e diga: aí pessoal, estou armado aqui, tenho uma metralhadora na minha mão, e quem for crente fica que vai morrer, quem tiver disposição pode sair agora. Imagina, o que você faria? Eu quero ficar, mas eu tenho que ter compromisso agora. Até que eu morreria pela fé, é que a minha mãe está me esperando para jantar, eu vou jantar e volto. Eu até ficaria aqui para morrer pela fé, mas eu tenho compromisso amanhã, eu tenho coisas para fazer amanhã, não dá. Será que a gente ficaria? Mas ainda que você ficasse com a disposição de morrer pela fé, eu acho que ainda assim, seu maior desafio não é morrer pela fé, mas é viver pela fé. E eu quero compartilhar no meu coração, para o seu coração hoje à noite, algumas coisas que significam viver pela fé. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite. E a Tua palavra diz que aquele que confia no Senhor, aquele que quer andar em retidão, em justiça, que quer andar diante do Senhor em santidade, deve assumir uma postura. A postura de viver todo dia pela fé. E é isso que nós queremos aprender na Tua palavra hoje à noite, Senhor. Fala conosco, ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quais são as implicações de alguém que deseja viver pela fé? Quais são os compromissos que alguém que está desejoso de viver pela fé precisa assumir diante de Deus? O primeiro compromisso é de direção. O primeiro compromisso de quem anda pela fé é de andar na direção daquilo que Deus traçou para mim. Isso começa, querido, com a minha decisão de reconhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Quando eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo: Deus, a partir de hoje eu quero andar na Tua direção. Eu não quero mais andar na direção do mundo, quero andar na direção de Jesus para a minha vida. É uma questão de direção, é uma implicação, querido. Porque na direção do mundo, Jesus usa uma parábola interessante, ele diz assim: gente, presta atenção, há dois caminhos. E quando eu lembro desse texto, vem à minha mente com muita nitidez um quadro que a minha mãe uma época teve em casa. É um quadro muito antigo, os mais novos aqui nem vão saber que ele já existiu, mas já existiu. A Betty riu, ela já viu, né, Betty? Os dois caminhos, filha. Há um quadro, e nesse quadro há uma imagem desse texto, e o texto diz assim: o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo conduz à perdição, e o caminho estreito conduz à salvação. No caminho largo, as pessoas andam como desejam andar, porque é um caminho largo, é um caminho fácil, é o caminho dos desejos do meu coração, é o caminho dos desejos do seu coração, são nossas vontades, nossos desejos, as nossas paixões. Quando eu me dirijo pelas minhas vontades, minhas paixões, eu estou andando no caminho fácil, no caminho largo. Mas quando eu decido entrar no caminho da salvação, o caminho da salvação é, e Jesus diz mais, ele é estreito, apertado e penoso.
Dá trabalho. Exige de você um comprometimento nesse caminho. Porque enquanto eu ando no caminho largo, eu ando pelos desejos do meu coração, da minha vontade, das minhas paixões, Jesus está dizendo, quando você deseja viver pela fé, você tem que mudar de direção. Agora eu decidi andar no caminho que Jesus traçou para mim. Decidi andar no caminho que Deus traçou para mim. Essa decisão implica no comprometimento de abrir mão, então, das minhas paixões. E é por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo. Tome, todo domingo à noite, a sua cruz e venha para a igreja. É isso, irmão? Está no texto? Claro que não. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Andar com Jesus, viver pela fé, meu querido, comece com a decisão de dizer, Senhor, a partir de hoje Tu és o Senhor da minha vida. É mais do que apenas dizer, Senhor, eu quero andar no Teu caminho, quero ser abençoado pelo Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Quem é que não quer ser abençoado? Eu acho que até o diabo quer ser abençoado. Todo mundo quer ser abençoado. Eu nunca ouvi, não, eu não quero que Deus me abençoe, não, deixa comigo. Não, todo mundo que você conhece diz assim, Deus te abençoe. Eu quero ser abençoado. Eu quero receber bênção. Todo mundo quer receber bênção. O problema é que a gente mistifica a fé, dizendo, Senhor, eu quero ter fé, quero andar pela fé, porque eu quero ser abençoado. Deus está dizendo, para você ser abençoado, você tem que andar pela fé primeiro. E andar pela fé significa abrir mão do mundo para andar com Jesus. Implica em comprometimento, dizer, Senhor, a partir de hoje, quem controla a minha vida é o Senhor Jesus. Então a primeira coisa é uma decisão. A primeira implicação é a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Tem a ver com mudar de direção e tem a ver com comprometimento de quem dirige a minha vida. E aí eu te pergunto, querido, nessa noite, nessa gostosa noite de quinta-feira, caminhando já para a parte final do mês, agosto, já já a gente está falando em Natal, está perto. Então eu te pergunto, você está vivendo pela fé? Todo dia? A segunda implicação que eu compreendo que significa viver pela fé, significa compreender que eu não tomo mais as minhas decisões sem consultar e obedecer ao Senhor. As minhas decisões são pautadas todo dia por ouvir a Deus e obedecer a Deus. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Jesus é tão claro que quando ele termina o sermão da montanha, o sermão do monte, ele diz, olha, aqueles que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, eu os comparo a alguém prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Ouvir e obedecer. Andar e viver pela fé é muito mais do que ouvir, porque ouvir você e eu, que estamos aqui, ouvimos toda semana. É mais do que ouvir. Ouvir e obedecer. Andar pela fé, viver pela fé, para andar nesse princípio de viver pela fé, e o Senhor diz, o meu justo viverá pela fé, que significa entregar o comando da vida a Jesus, mas significa todo dia reconhecer que eu não tomo mais decisões pela minha vontade, mas as minhas decisões são pautadas nos princípios da palavra de Deus. Parece distante de nós, mas essa é uma decisão que você e eu tomamos todo dia, o dia todo. Todo dia eu tenho que tomar uma decisão. As coisas que me acontecem, que influência elas terão em mim? Você que é marido, você que é esposo, você que é pai, tem que tomar essa decisão todo dia. Hoje eu vou assumir o compromisso de ser sacerdote de Deus nessa casa. Hoje eu vou assumir o compromisso de assumir responsabilidade como homem de Deus nessa casa. Quem tem a tarefa de liderar essa casa nos princípios da palavra de Deus sou eu. E eu assumo hoje o compromisso
de viver esses princípios, de andar nesses princípios, de dar exemplo da minha vida para esses princípios. Você que é esposa, você que é mãe, assume isso todo dia. Porque todo dia você está diante de situações que você tem vontades e desejos pessoais, mas você tomou a decisão de pautar seu comportamento pelos princípios da palavra de Deus. Não, hoje eu abro mão de fazer o que eu quero para fazer aquilo que a Bíblia ensina. Eu quero ser uma esposa com coração submisso. Eu quero ser uma esposa com coração voltado para Deus. Eu quero ser uma mulher sábia que edifica sua casa. É uma decisão, irmãos. É uma decisão. Então lhe pergunto, você está de fato vivendo pela fé? Está vendo como é mais fácil morrer pela fé? E quando a gente morre, acabou, não é? Aí só a glória. Já era. Não precisa tomar decisão nenhuma mais, não precisa abrir mão mais de nada. Porque aí eu vou receber aquilo que já fiz. São as consequências da minha decisão durante todo o tempo. Mas quando eu vivo pela fé, todo dia eu estou tomando decisões. A todo instante estou tomando decisões. A todo instante Deus está esperando de mim um posicionamento, uma resposta. Mas se você é um filho e está aqui hoje à noite, você tem que assumir o compromisso de honrar o seu pai, a sua mãe, em todo o tempo. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. É assumir o compromisso de honrar seu pai, a sua mãe em todo o tempo e de obedecê-los no Senhor. Há uma diferença entre honrar o pai e a mãe e obedecer o pai e a mãe. E a Bíblia diz que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe, independente de quem eles sejam, do que eles digam. Mas você tem que obedecê-los no Senhor. Significa dizer que se alguém está aqui hoje à noite, o pai ou a mãe é uma pessoa ímpia, má, cujo coração é maligno, você não deve obedecê-lo, enquanto esta declaração, ordem dele, vá contra os princípios da palavra de Deus. É o que Jesus disse. Se você quer seguir ao Senhor e quer andar com Jesus, precisa deixar pai, mãe, marido, esposa, filho, filha, porque nem sempre o conceito do outro é o princípio da palavra, mas você precisa honrar o seu pai, a sua mãe em todo o tempo, sob toda circunstância. Você percebe que é uma decisão? Então eu lhe pergunto, você está vivendo pela fé? Está vivendo pela fé? Porque viver pela fé implica em decisão todo dia de ouvir e obedecer a palavra do Senhor. É um compromisso, querido. É um compromisso. Mais do que isso, além de tomarmos a decisão de andarmos com Jesus, de dar o controle da nossa vida ao Senhor, além de andar com Deus e dizer, Senhor, eu quero viver com o Senhor e quero ouvir e praticar a Tua palavra. Andar pela fé é ter todo dia a consciência de que Deus é poderoso para sustentar, guiar, proteger e suprir todas as coisas na minha vida. Amém, queridos? Amém? Isso é viver pela fé. É ter a consciência de Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para cuidar, para proteger, para dirigir, para guiar e para suprir todas as coisas da minha vida. Isso é andar pela fé. É dizer, Deus, apesar das circunstâncias, eu creio que o Senhor vai nos conduzir em vitória. Eu creio que o tempo da vitória chegará, que a promessa vai se cumprir na minha vida, que aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir. É viver pela fé. É viver pela fé. É dizer, Deus, eu sei. Eu recebi um e-mailzinho com um link de um vídeo essa semana, muito interessante. Eu quero editá-lo para a gente assistir um próximo. É o testemunho de um capitão de um pelotão especial do BOP em Curitiba, e ele contou o testemunho na igreja. Todo o pelotão estava lá na igreja para compartilhar o testemunho de uma operação. Eles foram chamados para atender uma pessoa que estava ameaçando se suicidar, e houve uma negociação, havia um negociador tentando falar com aquela mulher, e ela estava dentro de casa e apenas gritava, e alguém chegou perto da janela. Então ela dizia, eu vou me matar, se vocês se aproximarem, eu vou me matar. Se vocês arrebentarem a porta, eu vou me matar. Se entrarem pela janela, eu vou me matar. E aquele capitão disse que ele foi para um canto e fez a seguinte oração: Senhor, essa situação está fora do meu controle.
Eu quero invocar o teu nome nesta hora, para que o Senhor assuma o controle e me dê estratégia nesta operação. Então ele chamou alguns soldados e disse: olha, eu quero que você vá naquela posição, quero que você fique atrás daquela porta, eu quero que você fique atrás daquele poste. Orientou algumas pessoas, fez alguns telefonemas, orientou a turma e disse: olha, daqui a 2 minutos, exatamente 2 minutos, quando eu der o sinal, em 2 minutos, você vai entrar pela janela e vai dominar aquela mulher. E eu vou tentar ficar gritando aqui pela janela, conversando com ela. E assim fizeram. E aquele soldado arrebentou a janela, entrou, prendeu aquela mulher, tirou a arma que ela tinha na mão, trouxe para fora, ela foi algemada, ele disse, era uma questão de segurança apenas, foi algemada, trouxemos para fora. Quando levamos ela para a delegacia para prestar depoimento, o delegado perguntou, mas quando eles entraram, o que a senhora percebeu? Eles foram violentos? Ela disse: não, eu fiquei sem reação. Quando ele entrou pela porta, havia 2 gigantes atrás dele, vestidos de branco, e eu não tive reação nenhuma. Eu fiquei com tanto medo que eu me apavorei e não sabia o que fazer. E aí perguntou para o soldado: quem estava com você? Eu disse: mas eu entrei sozinho, não tinha ninguém comigo. Eu arrebentei a janela e entrei sozinho. Ela disse: não, havia mais 2 com ele. Eu estava sozinho, senhora. Não estava, tinha mais 2 com você. E aquele capitão disse: irmãos, eu estou aqui para dizer que Deus é poderoso para nos guardar, nos proteger, cuidar, dirigir, suprir tudo aquilo que nós precisamos, porque o justo deve viver pela fé. Está vendo, querido? Não é verdade? Eu continuo achando que morrer pela fé é mais fácil do que viver pela fé. Porque quantas são as situações que estão tão desafiadoras ao nosso coração, que a gente está tão angustiado e que você tem que fazer alguma coisa. Deus está dizendo: deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou cuidar de você. Eu vou dirigir você. Vou guiar os seus passos. Ande pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Meu desafio para você hoje à noite, diante desta palavra do Senhor, é que você saia daqui dizendo: Senhor, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantos desafios, em muitos momentos eu não sei nem o que fazer. Vamos fazer como Ezequias. Ele recebe uma carta, e a carta diz o seguinte: eis que vem aí o maior imperador de todos os tempos, vai entrar nessa cidade pelas portas, vai botar fogo nos seus muros, vai levar você cativo, e não há Deus que possa livrar você das minhas mãos. Sabe o que ele fez? Ele pegou aquela carta, entrou no templo, chegou ao lugar mais perto do Santo dos Santos, que ele não podia entrar lá, estendeu a carta no chão, se ajoelhou e disse: Senhor, eu não sei o que fazer, porque o rei que está aí fora, com milhares e milhares de soldados, cavalos e armas, é muito mais poderoso do que eu. Eu não sei o que fazer, porém, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, em Ti, em Ti, em Ti. Se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu vou dizer. Eu e Veima criamos 3 filhos, do 0, né? A gente criou mais uma, mas já pegamos na metade do caminho. Mas do 0 criamos 3. Irmãos, criar os filhos é a parte mais fácil do processo. Educar os meninos é que é o desafio. Às vezes a gente ora, às vezes a gente chora. Às vezes a gente ora e chora. Às vezes a gente se desespera. Às vezes a gente só se desespera. Às vezes a gente se desespera, chora e ora. Às vezes a gente só ora e desespera. Então, se você vai ser pai ou mãe, bem-vindo ao mundo dos filhos, nesse processo lindo e maravilhoso. Quantas vezes nós nos desesperamos, choramos, andamos atrás desses meninos, falamos, brigamos.
Mas nós temos aprendido uma coisa. Abra sua Bíblia comigo. Quero só ler um texto para você. Livro de Isaías. Eu quero que essa declaração seja uma declaração profética para a nossa família, meus irmãos. Isaías capítulo 65. Você que é pai, você que é mãe, receba esta palavra em nome de Jesus. Uma palavra profética para a sua vida, para você sair daqui andando pela fé hoje à noite, dizendo: Senhor, eu não vejo nada, mas eu creio que isso vai se cumprir na minha família. Isaías, capítulo 65. Quero ler só a parte dos filhos, é a parte central do versículo. Ele diz assim: nem terão filhos para... Desculpe, 23. Isaías 65, 23. Não foi o versículo, meus irmãos? Isaías 65, verso 23. Isaías 65, verso 23. Nem terão filhos para a perturbação. Amém, queridos? Deus não nos deu filhos para a perturbação. Os nossos filhos não foram gerados nem criados para perturbação. Ainda que tudo pareça perdido, eu creio, Deus vai mudar essa situação e os nossos filhos viverão para a glória do Senhor, como homens e mulheres de Deus, para viver os propósitos de Deus. Isso é viver pela fé. Viver pela fé. Não é fácil, querido. Também Deus não está dizendo que vai ser fácil, mas está dizendo que se você viver pela fé, você vai experimentar aquilo que a fé tem como resposta. O apóstolo Paulo diz que a resposta é a seguinte: aquele que é poderoso para prometer, é poderoso para cumprir. Infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Você pode ficar de pé?